Vamos lá, pessoal. Falamos sobre levantamento de pesquisas, plantas, espécies, meninos e meninas. Nos coloca fatores que venha exemplificar algo que possa parecer ser semelhante à flexibilidade, como bambu e outras árvores e espécies ligado à própria pesquisa. Aonde há um cuidado, há uma cautela. Aonde há uma cautela, há um cultivo. Aonde há um cultivo, há uma busca. E aonde há uma busca, há outros fatores a serem pesquisados que vão ser inferidos diante de fatos. Ou seja, público-alvo, grupo-alvo, entre esses diversos tipos de análise que possam percorrer a nossa vida. O que é educação? Então, são fatos, como já citei o Brandão, o Oliveira, o que é educação física, nos associa à prática diretiva e indiretiva ligada à própria motricidade humana, que nos coloca a conduzir o corpo e ao seu hábito, ao hábito que é, seu hábito ou ao hábito que deve ser, ao hábito que deve ser nos teus dia a dias cotidianos para haver uma sobrevivência entre nossa vida. Então, quando eu falo sobre corpo, vou falar sobre estímulo. Quando eu vou falar sobre corpo, vou falar sobre sinapse, mielina, axônio, ou seja, esses campos recorrentes que nos coloca periferias que vão derivar a comunidade, ou seja, a família e a comunidade vai ser uma célula social entre fatores importantes. Ou seja, a estimulação dirigida são fatores importantes ligados ao controle neuromotor. É uma estimulação dirigida, você vai ter uma precaução, uma antecipação do que você vai fazer para desenvolver aquele gesto motor. Pois bem, o aprendiz, ele pode haver o que? Essas fases de repetência que vai ocorrer, que a maioria das vezes a repetência tem uma distância muito grande entre o acerto, mas tem um aspecto muito íntimo e bem perto, estreito para aprender algo. Porque o errar está bem estreito ligado ao acerto. Nós pensamos que tem uma distância entre o acerto e o erro. Não tem. E quando você erra, você já aprendeu. Quando você acerta, você também já errou. Ou seja, porque na maioria das vezes que você acertou algo, você vai querer aprender outro algo diferente. Quando você erra, você vai querer aprender ou acertar o que está fazendo. Então, essa sintonia entre o acerto e o erro, há um campo estreito, né, como uma veia que relaciona os diâmetros de um coração, a volumetria, que relacionam os campos sistêmicos. Volto a dizer, há um campo muito estreito. Quando eu acerto, ou seja, já vai ter um modo de dizer em concepções que eu vou errar. Porque onde eu vou errar, porque eu estou chegando a outro nível. Acertei, cheguei ao meu tempo absoluto, à minha força absoluta. Não estou fazendo plágio com Kant e outros autores aqui não. Ou sobre força máxima. Veja bem, quando eu quero alcançar a minha força máxima, ou seja, eu tenho que achar a minha força de repetição para eu chegar até a minha força máxima. Embora a força máxima, nós vamos até lá. E vamos fazer, ou seja, entre esses aspectos ligados ao que eu falo sobre adaptação parental. O que é a adaptação parental? A adaptação parental é a adaptação familiar. Você vai se familiarizar com os aparelhos, a intensidade, o volume, o exercício, os equipamentos. Embora os próprios equipamentos podem ser o nosso próprio corpo, ligado ao medicine ball, à pliometria e outros departamentos. Para dizer que o erro está ligado ao acerto. Como assim? Quando eu erro, eu estou relacionado à minha vida, relacionada à minha própria consciência corporal. E quando eu busco ter essa relação, eu vou ter outros níveis para ter uma relação de uma força absoluta. Porque eu posso ter essa maturidade em níveis, em patamares, em destaques típicos. Então o corpo e o seu hábito, ele tem uma longitude entre perplexidade. Aonde é um hábito,
pode também ter um vício de um ser aprendiz, ou o vício é um hábito, ou o próprio hábito é um aprendiz. Porque o próprio hábito vai nos ensinar, nós temos que ter hábitos e costumes formais ou informais, independente que seja o acerto ou o erro entre os nossos atos e atitudes, ligado às repetições e às técnicas. Aonde eu quero saber, vai ter uma maneira de viver. Aonde eu quero saber, vai ter uma maneira de dialogar. Aonde eu quero saber, eu vou aprender outros movimentos que vão circular diante do meu própria maneira de viver entre a vida. Ou seja, então os atos e saberes são relacionados a essa própria pesquisa. Quando eu caminho nessa estrada entre acertos e erros, estão em conjuntos, nessas conjunções, ligado a uma regeneração e uma degeneração. Ok? É lógico que nós temos esse controle neuromotor que falamos sobre o medo. E o medo, mesmo nós temos ele, que é um campo eminente ligado ao próprio corpo, ligado ao alarme reflexivo, aonde você vai numa mata, num pantanal, ou nos campos rurais, lá vai ter maneiras que você tem que levar ferramentas, instrumentos que possam sustentar a sua trilha e a sua caminhada objetiva, nos campos ecológicos. Mas se acontecer fatos muitas vezes que possam elucidar acidentes, ou seja, nós temos que estar preparados. Então esses atos e saberes ligado à ignorância, o ócio, coloquei o campo oficioso porque é a questão de buscas entre o preguiçoso e o ignorante. Qual o pior, o preguiçoso ou o ignorante? Ignorante, porque o próprio preguiçoso, ele sabe que ele é preguiçoso. Então, se ele é preguiçoso, ele tem estudado sobre o ócio. Então, se é preguiçoso, ele sabe que é preguiçoso, ele tem estudado sobre o lazer. O ignorante muitas vezes não estudou. O tempo livre, o descanso é bom. Estou respeitando aqui as questões, não de vaidades, né? Embora as próprias vaidades nos colocam avarezas, ligadas à própria preguiça e à ignorância. Quer dizer que a preguiça, muitas vezes, uma vez um rapaz me chamou até de baiano e falou: ei, baiano só trabalha só, até o meio-dia, falando comigo, porque a minha própria mãe tem uma descendência ali, e relaciona alguns autores, como eu falei, que nos coloca questões sociais. Então, o que eu quero dizer? Que a preguiça, o direito à preguiça. O que eu quero direito à preguiça? Eu quero ler esse livro, Direito à Preguiça, século XIX. Então, mas se você estudar o direito à preguiça, você vai ser um preguiçoso, porque você vai administrar o seu tempo, e vai ver o valor que tem o tempo e a sua expectativa de vida relacionada ao próprio corpo. Qual é o tipo de prática? Qual é o tipo de acerto? O que é educação? Será que a educação ela é preguiçosa, 200 anos como a tartaruga? Ou passa, como do elefante também? São fatores que relacionam observações que vêm a colocar fatos importantes. Ok? Como eu devo sucumbir, emancipar, participar de cerimônias que possam ser solenes, religiosas, que eu não faço parte dessas religiões, como dança, rituais, que tem essas passagens ligadas à escola, os calendários. Como é que eu posso? Embora eu tenha minha religião e ela é rígida e solidificada. Lógico que tem que haver um respeito corporal e você tem que ter essa ciência que você é um professor, esses canais da cultura popular. O populismo relaciona, mas eu não posso, ou seja, questionar, eu não posso negar algo assim que seja superior. Você não está negando, você está buscando valores morais e axiológicos no campo histórico-religioso para discutir sobre tribos, sobre grupos e aspectos que venham se regimentar ligados à própria pesquisa de ensino. Aonde é um modelo, há algo padrão, mas o modelo já fala a palavra movimentar, motrivivência, motricidade relaciona modelo a algo que possa modificar, mudar. Há os modelos que são colocados na sociedade, mas há mudanças como a mídia, a empresa e a própria maneira do princípio de adaptação, o princípio parental que eu falei, que você vai se adaptando e vai tendo intimidade com as cargas acentuadas, cargas concentradas, ou seja, e esses fatores que vêm a relacionar o dia a dia